objetiva, mas muito forte. Existe uma lei da física que diz que toda ação, você sabe, toda ação gera uma reação com a mesma força, só que sentido contrário. Isso não é só uma lei da física, é uma lei bíblica. Em Gálatas diz assim: pois tudo aquilo que o homem semear, ação, isso também ceifará, reação. Não é isso? Eu estou agindo, semeando, na colheita vem a reação. Às vezes você reclama da reação que você está tendo do seu cônjuge, mas você nem se preocupa em olhar para as suas ações, e você não percebe que aquilo é um eco do que você está falando, é um reflexo de quem você está sendo. Antes de falar o que eu vou dizer, porque eu sei que tem gente que torce o nariz quando eu falo assim, eu vou explicar que traição não tem justificativa, é demônio mais falha no caráter. Está claro? Bispo, tem jeito? Tem, a gente acabou de ver um testemunho maravilhoso que teve jeito, porque o Espírito Santo, além de libertar, conserta o caráter. Então, traição é demônio e mais falha no caráter, porque tem gente que não é endemoniada, que é endemoniada, mas não trai. Sim ou não? Mas tem muitas esposas que com a atitude dela é como se ela estivesse empurrando o marido para os braços da amante. Traição, já falei, né? Não vou repetir. Mas a ação dela contribui, colabora. O marido chega em casa, está lá a mulher com aquela tromba no chão, com aquela cara de, você já sabe, né? Camarada enfrentou o diabo na rua, vai ter que chegar em casa e enfrentar o diabo em casa. Bom, o sujeito está precisando de uma palavra, de um ânimo, está dando tudo errado, coisa está desandando, aí ele chega em casa e dá-lhe, né? Vem com coisa pela madrugada. Quer dizer, ele não tem vontade de chegar em casa, ele não tem prazer. Aí o diabo coloca no caminho dele uma mulher que ouve, que trata bem, que ainda diz assim: poxa, tua esposa não sabe o que está perdendo, o homem maravilhoso que você é. Aí começa. 90% dos casos que há traição, 90%, não foi o físico, foi a conversa, foi a intimidade. Está dando para entender sim ou não? A ação gera uma reação. Homens também. Tem mulher que fala assim: ufa, né? Vira um pouquinho esse canhão, bispo. Puxa a orelha deles também, vou puxar. Tem homem que a maneira como ele age com a esposa, a reação que ele tem dela é ruim. Ele é grosso, ele é estúpido, ele não cuida. Ele só procura a mulher na hora do sexo. Tem nela só uma fêmea, só isso. Não faz um carinho, não cuida das necessidades dela, só pensa nele. É um homem egoísta. Um homem egoísta. Aí o que ele tem como reação? Uma mulher anulada que não se preocupa com ele. Uma mulher que é ele lá e ela cá, e ele reclama: por que você não fica mais comigo? Como que eu vou ficar? Está dando para entender sim ou não? A ação que gera uma reação. Solteiros a mesma coisa. Tem solteiro que vem na igreja, mas age tudo errado. Fica em site de relacionamento, conversando com 10 ao mesmo tempo. Se esse der errado tem esse, se esse der errado tem esse. Ou então, são aquelas palavrinhas, né? Não tem ninguém para mim. Como é que pode a pessoa falar isso, que na igreja não tem ninguém para ela? Essa é a última bolachinha do pacote, né? Uma moça deu testemunho, conheceu o rapaz aqui no templo, ele era da Alemanha, obreiros, começaram a conversar e coisa e tal, à distância, com o pastor acompanhando, vão casar, amém? O outro da Argentina vai casar com a moça aqui de São Paulo, nem que venha de outro país, amém?
de outra cidade, de outro estado, planeta não, mas país ainda vai lá. Mas a pessoa age errado, vai ter reações erradas. No começo do casamento, eu agia errado com a Cíntia. Nos primeiros 3 anos, eu era um pedaço de cavalo, né? Para ser um cavalo só faltava as asas. Não tem asa, né? Então já era já. Tadinha. E aí eu agia mal. Eu queria do meu jeito, da hora que eu quero, eu queria que ela fosse igual a mim. Eu acordo, pessoal, ligado no 290. A Cíntia não, ela vai acordando. É muito bonitinha ela acordando. Eu estou no banheiro fazendo uma algazarra, barulho, ela está lá. E eu queria que ela fosse igual a mim, só que eu não sabia falar. Qual era a reação que ela tinha? Ruim, ela se fechava. E a reação ruim dela me gerava uma outra reação ruim. Fala! Você tem que falar comigo! Se você não falar... Era bem desse jeitinho mesmo. Como é que eu vou te ajudar se você não falar? E foi criando, como reação de ações erradas, uma parede entre nós. Teve uma vez que eu fui dormir na sala. Papel de criança. Mas era ações e reações ruins. Então, às vezes, você está reclamando da reação ruim que você está tendo e nem percebe. Você só está colhendo o que você plantou. Nem percebe que isso é efeito de uma causa. Está dando para entender quando eu falo assim? Quem está entendendo nada? Nada, estou preocupado. Dá para entender? Dá? Ação e reação. E se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, é olhar para os erros dos outros. É falar dos erros dos outros. E no casamento nem se fala. Aí sabe mesmo, olhar o erro do marido, da esposa, falar sobre esse erro, expor esse erro para outra pessoa. Mas tem uma outra coisa que o ser humano também sabe fazer: se justificar. Porque quando se fala do seu erro, quando a outra pessoa aponta o erro e fala do seu erro, então você já quer justificar. Não, mas eu estou agindo dessa forma porque a outra pessoa fez isso comigo. Não, eu estou agindo dessa forma com meu marido porque a culpa foi dele, ele que começou. Ele começou a fazer dessa forma. Quer dizer, toda vez que você justifica o seu erro, é como se você estivesse falando assim, irmão, não é tão errado assim. É como se você estivesse aceitando. De uma outra forma, é como se você estivesse aceitando aquele erro. E enquanto você não reconhece aonde você está errando, o que você precisa mudar, você vai continuar fazendo aquilo. Você pode até parar por um tempo. Se você ficar justificando, você pode até parar no momento. Mas lá na frente você volta a fazer de novo. Por exemplo, se você é uma pessoa que mente, você sempre está mentindo. Mas aí você justifica a sua mentira. Não, mas eu estou mentindo porque se minha esposa descobrir, se meu marido descobrir, aí não vai dar certo. Eu tenho que dar um jeitinho. Quer dizer, se você reconhece, não, poxa, o meu casamento está dessa forma, a minha vida está dessa forma, porque eu sempre estou mentindo, eu vivo na mentira. Então eu reconheço que esse é o meu erro. Então você começa a mudar, você começa a ter novas atitudes. Porque é como se até que você está ouvindo a gente falar, ou já veio em outras palestras, a gente sempre expõe, a gente não aponta o erro, mas a gente sempre expõe o que é errado, o que você tem que fazer de certo, como que você está agindo de forma errada. Mas às vezes sentado aí, você já está se justificando, você não está falando com ninguém, mas dentro você já está se justificando. Amor, mas não é bem assim. Mas eles não conhecem a minha vida, não sabem o que eu passei. Eu faço isso não porque eu quero, mas a situação pede isso. Quer dizer, pare de justificar. Você só muda quando você reconhece. Você tem visto a situação do seu casamento, para de olhar, a gente sempre fala sobre isso, para de olhar para outra pessoa e olha para si mesmo. O que eu tenho feito de errado, o que eu preciso mudar? Você está vendo que seu casamento está indo de mal a pior. De um tempo para cá, seu casamento esfriou. Porque de repente agora você está focado no trabalho.
Você está focado em ganhar dinheiro e justifica. Não, eu tenho que dar o melhor para a minha família. Eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. Não, eu quero ter uma carreira. Só que isso está afastando. Vocês estão se afastando. Com isso, você está esquecendo a sua família. Então, quando você olha e fala, poxa, não, eu estou exagerando. Sabe, eu estou perdendo o equilíbrio com isso. Então, peraí, deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar a olhar para a minha família. Se é importante eu dar o melhor para a minha família, sim, é importante. Mas eu não posso colocar isso em primeiro lugar. Então, peraí, deixa eu consertar isso. Se há uma mágoa e você insiste em justificar essa sua mágoa, você não vai vencer isso. Você não vai conseguir tirar isso de dentro de você. Mas quando você reconhece, fala, não, é essa mágoa. Então você foca nisso, não é buscar também um monte de erro, porque você não vai saber por onde começar. Você não vai saber por onde começar em arrumar a sua vida. Foca naquilo que te machuca mais. Foca naquilo que machuca mais o seu parceiro. Foi uma traição, sabe? É a forma que você fala. Então foca nisso, reconhece, é importante isso, reconhecer e começar a mudar as suas atitudes. E isso exige esforço, sabe? Você tem que fazer força para não fazer aquilo, de você saber, não vou errar de novo, eu não vou cometer esse erro. E você tem poder para isso. E isso é para o resto da nossa vida. Porque, por exemplo, tem situações que até hoje, às vezes o Cucato fala alguma coisa que eu não gosto. Eu não gostei da forma que ele falou comigo, foi um momento que eu não gostei daquilo. A velha Cíntia, a Cíntia antiga, quer dar o seu parecer. Então, às vezes, eu não quero falar, aí eu já quero ficar de cara emburrada, eu quero ficar na minha. Só que aí eu lembro, eu não sou mais essa pessoa. Eu não vou cometer esse erro. Então, às vezes, eu não quero ir lá falar, dar um sorriso, mas eu vou lá e dou um sorriso para ele, vou lá, dou um abraço nele, eu quebro isso. Porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar que aquela antiga, assim, já volte. Não, sou eu que não deixo. Sou eu que falo assim, não, eu não vou errar, não vou cometer esse erro. Então, quer dizer, cada vez que eu faço isso, tanto para mim, eu como pessoa, no meu interior eu fico forte. E isso também fortalece o meu casamento. Então, eu sempre procuro isso. Toda vez que eu tento justificar alguma coisa que eu faço de errado, porque não somos perfeitos, mas eu sempre estou atenta a isso. Quando eu começo a justificar, às vezes, um sentimento, um pensamento, eu falei, não, peraí, não. Então, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Não, não é certo eu sentir isso, não é certo eu falar dessa forma. Então, não justifico. Eu reconheço aquele erro que eu fiz de errado e eu procuro mudar.